história de hoje é também um conselho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu queria dizer assim, se você tem alguém que tenha exercido uma influência positiva, né, para sua formação adulta, que você chame essa pessoa para um café e fale isso para ela, né? Talvez o café não agora, mas assim, uma mensagem, que você mande um zap, que você mande uma carta. Vamos resgatar algumas práticas de antigamente, né? Coisas que a tecnologia nos tirou, né? E assim, manda, né? O encontro pode deixar um pouco para depois, porque a gente tem de ficar em casa, tem de respeitar mesmo, né, esse momento de isolamento. Mas assim, fala pra pessoa, porque para que você não termine assim como eu, né? Não aconteça com você o que aconteceu comigo. Assim, não espere chegar lá, porque talvez o lá nunca chegue, entendeu? Quem diria que o mundo, né, do jeito que, assim, extremamente capitalista, né, fosse estar parado hoje, entendeu? Por motivo de força maior, né? Fosse estar parado do jeito que tá. Então a gente nunca sabe, né? A gente não realmente. O nosso coração pode fazer 1000 planos, né? Mas Deus é quem sabe de todas as coisas. E é isso, assim, não espere chegar lá, porque a vida é um curso, né? Vai acontecendo. Então, dê importância pro outro enquanto você tá, sabe? Enquanto você tá no dia a dia, né? Tá vivendo. E aí, por quê? Porque eu tive uma pessoa que exerceu uma influência assim grandiosa na minha vida, e essa pessoa era a Heloísa Costa, era a diretora do Visconde de Mauá, que era a diretora da escola do vídeo Calça Jeans. E a Heloísa era uma mulher assim ímpar, um ser humano assim ímpar, né? Era mãe, era educadora, era diretora da escola e levava aquela escola muito a sério. A disciplina e a educação ali vinham assim, em primeiro lugar. Ela não só educava a gente assim, a forma didática, né, que era as matérias normais, mas ela também educava a gente pra vida. E foi uma honra ter feito parte desse grupo, né, de estudantes, com os professores, porque a escola não era o que era só pela Heloísa, a alma era a Heloísa, né, mas não era só a Heloísa. Tinha a Ana Dourado, nossa, como eu gostaria de rever a Ana Dourado, professora de matemática, eu adorava ela. A Celina de ciências, a Guiomar e a Sinalda de português, a Eliane de história, a professora de música, que eu não lembro o nome, né, a Raquel da secretaria, o seu Domingos da portaria, assim, tanta gente querida, tanta gente. Olha, pra quem assistiu a novela Carrossel, né, sabe que aquela novela cheia de dramas e tal, que eu adoro. Então, Visconde de Mauá foi o carrossel da minha vida, entendeu? A gente viveu lindas histórias naquela escola e vivemos momentos assim difíceis também. A Heloísa era uma pessoa assim que tinha uma personalidade muito forte. Ela levava realmente a ferro e fogo a disciplina ali naquela escola, e ela tinha dona de uma voz poderosíssima. Quando ela gritava o seu nome no meio do pátio da escola e que você ouvia assim, o seu nome, era uma sensação de quase morte. E eu passei por alguns momentos assim com ela na escola. E assim, eu vou contar uma coisa, eu sou gêmea. E assim, eu sou a gêmea, tipo Ruth Raquel. Eu sou a Raquel, né? Segundo os meus pais. Então eu era muito danada, ativa, bagunceira, impossível, coisas assim, sabe? Que eu cresci ouvindo. Então, às vezes, por mais que eu não quisesse, eu tinha de validar o título, né? E assim, pra quem também leu Meu Pé de Laranja Lima, sabe que é o personagem principal, o Zezé, né? E ele fala de um determinado passarinho que canta dentro dele, e aí quando ele se vê, ele, sabe, o passarinho induzia ele a fazer as coisas, né? Mas eu queria dizer pra vocês que esse passarinho, ele é real, ele existe, né? Então assim, imagina juntar esse passarinho, eu tendo de validar, né, o lado Raquel, né,
da minha vida de gêmea. E Heloísa, tudo no mesmo ambiente. Então, assim, não era fácil. Então, todas as vezes que eu via a Heloísa, eu já suava frio muito antes de alguma coisa acontecer, porque sempre acontecia. E aí, ela criou na escola, não por minha causa, claro, mas por conta de pessoas como eu. E aí, ela criou um cantinho chamado Cantinho da Amizade, né? Que se algum aluno transgredisse alguma regra de disciplina, tipo correr, empurrar um colega, brigar, gritar, fazer alguma coisa assim na presença dela ou em qualquer outro lugar e que aprontar, assim, infringisse essa regra, ela mandava, a pessoa brigava, ela chamava o seu nome e mandava você direto pro Cantinho da Amizade. E eu fui muitas vezes pra esse Cantinho da Amizade. E eu lembro de sentir muita raiva, muito ódio dela. Eu falei assim, nossa, que vergonha. Como eu detestava ela por isso, sabe? Mas com o tempo isso foi mudando, porque assim, quem me conhece, eu não sei se sabe disso, mas assim, quando eu tô muito quieta, é o momento, assim, eu acho que era o meu momento de eu observar as pessoas, o mundo ao meu redor. Então eu sempre fiz essa análise desde pequena, assim, então eu observava ela sendo mãe, que ela levava os filhos pra escola, tinha um que era bebê ainda, então ela levava esse menino pra escola, eu via que ela era muito amorosa com os filhos dela, e no momento em que ela tava cuidando da escola, decorando a escola, tinha muitos jarros na escola de barro, assim, com plantas e tal, que ela adorava isso, então ela fazia, assim, da escola um pouco da extensão da casa dela, o que era incomum, né? Mas era o que fazia com que a escola, o Visconde, fosse o que fosse. Era uma escola de nome, era uma escola que tinha uma posição no ranking de melhor escola pública, né? E não foi à toa, né? Precisava, assim, realmente de alguém que tivesse uma alma e um pulso monstruoso, assim, grandioso, como ela tinha. O monstruoso não é no sentido ruim. E eu lembro, né, de experimentar algumas sensações, assim, traumáticas na minha vida. O meu nome, por exemplo, eu normalmente me apresento para as pessoas como Anne. Porque eu não sou muito fã quando as pessoas me gritam, me chamam de Roseane, principalmente com sotaque baiano, porque me leva direto para aquele pátio da escola e muitas das vezes pro Cantinho da Amizade, que não era um lugar muito divertido de ficar, porque era quente, a gente ia de ficar lá com outros indisciplinados. Então, mas um certo episódio aconteceu, uma certa vez, a minha tia foi me buscar na escola, porque meu irmão havia sido atropelado, mas nada aconteceu com ele. Mas até então, assim, até na hora da notícia a gente não sabia. Aí ela mandou ir lá na sala de aula, mandaram me buscar lá na sala de aula, trouxesse meu material escolar, e aí eu cheguei lá na secretaria, na direção, e ela me deu a notícia. Minha tia me deu a notícia. Quando a minha tia me deu a notícia, eu levei um susto, e aí ela me puxou, a diretora. E a diretora me deu um abraço, a Heloísa. E aí, quando aquele abraço, eu percebi que ela era quentinha. E aí eu falei assim, nossa, ela é quentinha, ela é fofinha, assim, sabe? Ela não era tão má, assim, a pele dela não era uma carapaça, assim, impenetrável, sabe? Não era aquele leão todo. Então, por baixo daquilo tudo, daquela voz aguda, daquela autoridade toda, tinha uma pessoa com um coração gigantesco, né? Então, eu lembro de uma outra vez que eu roubei umas moedas da minha mãe pra comprar picolé, alguma coisa assim. Era o dia da passagem pra ela ir trabalhar no dia seguinte. E minha mãe perguntou se eu havia pego o dinheiro, só tinha eu e ela em casa. Eu disse que não. E aí ela perdeu a paciência e aí pegou um cinto, ó. Bateu. Eu sei que numa das sentadas bateu no meu olho e eu fiquei com o olho roxo. E no outro dia eu tive de ir pra escola do jeito que eu tava, de saia, né, que eu ainda tava usando a saia. E aí quando eu cheguei nessa escola, e eu querendo ser imperceptível, ela estava no portão da escola e cruzou os braços e falou assim, o que aconteceu com você? Eu falei, eu caí. Aí ela, volte aqui, porque eu falei, eu caí e continuei andando, né? Ela, volte aqui que eu tô falando com você. Isso aí não foi uma queda. Aí mandou todo mundo subir pra sala de aula e que eu ficasse lá embaixo. Aí ela falou assim, olha, ou você fala a verdade, ou você só vai entrar aqui com a sua mãe. Aí ela falou assim, na verdade, falando ou não falando a verdade, amanhã você só entra aqui com a sua mãe. E aí eu não sei que conversa foi que ela teve com a minha mãe, que, assim, eu lembro que na época a gente já passava muita dificuldade financeira. Na minha infância toda, foi um auê. A gente vivia correndo atrás de comida. E de assim, comia hoje, não sabia se ia comer amanhã, e de um teto, era sempre assim. Então, assim, eu sei que depois dessa conversa, ela falou assim, ó, a partir de amanhã eu quero que você
faça uma fila aqui depois que na cantina, depois que a aula acabar. Eu falei, tá bom. E aí, ela, o que ela fazia? Ela pegava os alimentos que estavam perto para vencer e ela distribuía para os alunos mais carentes. E aí eu lembro que era leite, biscoito e outras coisas assim. E aí, esse obrigada, que tá suprimido dentro do meu peito, veio muito disso. Eu queria muito ter dito para ela que esses alimentos, né, muitas vezes foi assim a nossa refeição do dia, né, que ela, sei lá, de uma forma muito empática, ela pensou assim na gente. E eu queria muito ter agradecido, eu não tive esse tempo, né? E porque eu lembro que em 2015, em 2014 eu fui ao Brasil e aí eu entrei em contato com a Ana Paula. Em 2015 eu falei, ai Paulinha, eu queria ter contato com a Heloísa, eu não consegui, você tem contato com ela? Ela falou assim, não tenho contato com ela e tal. E aí dia 3 de novembro a Ana Paula entra em contato comigo e fala que a Heloísa havia falecido e que eles iriam enterrá-la no dia seguinte. E eu lembro que eu não lembro de ter chorado tanto com a perda de alguém conhecido quanto eu chorei pela Heloísa, mas eu acho que foi uma soma de muitas coisas, sabe? Aquela palavra que ficou sufocada dentro de mim, sabe? Eu queria ter dito, eu queria ter encontrado, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter, quando eu fui lá em 2014, eu poderia ter me esforçado e ter, sei lá, ido visitá-lo, alguma coisa assim, e eu não fiz. Então, assim, o meu conselho pra vocês é que se vocês tiverem alguém, faça isso, faça enquanto você pode, faça enquanto, sabe? Não espere chegar lá pra fazer. E eu queria muito ter agradecido a Heloísa, porque assim, ela me deu um norte, assim, ela foi uma grande referência para mim na área da educação e assim, ela me apontou, né, para um caminho que realmente liberta, né, que a educação, principalmente para um país como o nosso, é o caminho, né, é o caminho que vai nos libertar, né. Eu acho que ela, assim, até hoje, 27 anos depois, a influência dela, assim, é tamanha na minha vida que eu fiz de quase todos os meus professores meus grandes amigos, né? Digo, Lícia, Sara, que são grandes amigas mesmo, assim, best friends. São amigas, pessoas assim que eu ligo a qualquer hora do dia para poder desabafar, para chorar as minhas mágoas. E a Heloísa, ela exerceu uma influência nisso, assim, foi ela quem me apontou. Ela falou assim, ó, nós somos assim, uma porta aberta para vocês que sonham, para vocês que a gente acredita. Por isso, esse meu cuidado com criança, né, porque eu cuido de crianças, eu gosto muito desse universo infantil, eu acredito que a criança realmente ela tem de ser protegida, ela realmente tem de ser é um momento tão único na vida da gente, né? E a Heloísa, ela me ensinou muito isso, né? E é isso que eu queria, assim, compartilhar com vocês. Se vocês têm alguém, façam isso enquanto vocês têm tempo, porque eu não tive esse tempo. Talvez eu diga pra ela numa outra vida, e talvez eu continue dizendo isso pra outras pessoas, né? E todas as vezes que eu tive conversa com algumas amigas minhas, falaram, olha, muito obrigada por isso, eu sempre penso na Heloísa, assim, eu sempre penso na importância que ela teve na minha vida, que era uma infância, assim, muito pobre. Qualquer pessoa que aparecesse, assim, que aparecia, né, com qualquer gesto de carinho, qualquer gesto de atenção, de doação, de qualquer que assim, que fosse o carinho, assim, sabe, a atenção, o olhar voltado pra gente, marcou, né, sabe, fez uma diferença enorme, entendeu? Então, assim, seja você também uma boa influência, seja você, esse momento tão caótico, né, que a gente anda passando no nosso país, né, seja uma boa influência, seja alguém que se importe uns com os outros, aponte as pessoas pra, assim, para um alvo, né, que dê fruto, para um alvo que vá fazer diferença na vida dessa pessoa, né, se importe com o outro, né, genuinamente com o outro, se importe, porque isso faz diferença, assim, enorme na vida, assim, do ser humano. E é isso, eu espero que eu tenha me expressado bem, é uma longa história, eu sei, mas eu espero ter passado aquilo que eu queria, né, passar.